Ó, pessoal, fiquei muito feliz aí com o convite da Ana. Eu sempre procuro me colocar à disposição, porque eu acho que eu costumo falar até uma frase um pouco piegas, né? Mas para mim o conhecimento ele é como água, né? Se você deixar parado, sem compartilhar, sem fazer com que ele flua, ele fica estagnado e apodrece. Então, quantas pessoas a gente vê que tem um conhecimento muito grande, mas que mantém aquilo dali fechado, e aí, na minha opinião, né, eu acho que não é útil, né, não circula. Energia tem que circular, né, conhecimento é energia. Então, a Ana pediu que eu fizesse aí uma apresentação rápida, não vou me delongar muito. Eu estou atuando na área já tem bastante tempo, e eu vou até tentar ver se eu consigo abrir aqui, porque esses dias eu fiz uma fala também com o pessoal lá do DECOM, foi muito legal, e aí eu consegui fazer um retrospecto em termos de datas, e aí até o pessoal estava depois brincando comigo, porque na época que eu já estava consertando computadores, tinha gente lá que estava entrando na escola e tinha gente que não era nem nascida. Eu falei, pô, mas aí vocês esculhambam comigo também, né? Aí já é um pouco de sacanagem, né? Mas eu estou na área de informática há muito tempo, enquanto vai abrindo eu vou falando, e foi isso, na época não existiam computadores igual nós temos hoje, os computadores eram de 8 bits, então quando o pessoal fala assim, aquela coisa chamada disquete, né, que era aqueles disquetezinhos de 3,5, eu trabalhei com um disquete de 8 polegadas. Eu comecei na área em 1983 como técnico de eletrônica, né? Fiz o meu curso técnico de eletrônica. Logo em seguida, em 85, eu comecei a trabalhar com manutenção de computadores e de lá para cá fui fazendo variações dentro da área. Então, eu cheguei a fazer manutenção, tive empresas, vendas de equipamento, depois programação, fiz softwares comerciais, folha de pagamento, controle de estoque, fui por aí. Até que eu resolvi fazer, em 97, a licenciatura curta. Tá, ficava lá no polo como técnico de manutenção, então a gente não tinha... é um pouco diferente a ideia da época, né? Porque como eu trabalhava para uma empresa que prestava serviço para um órgão do governo estadual, que era a Proban, Processamento Bancário do Estado de Minas Gerais, eu era responsável por manter os equipamentos em boa qualidade. Então, eu atendia Passos, Ribeirão Preto, Uberaba e Uberlândia. Então, eu era um polo técnico de atendimento. Se as coisas estavam funcionando, você não tinha trabalho, você tinha as manutenções preventivas e depois as corretivas. E aí eu ficava muito tempo parado. Aí eu falei, vamos quer saber da coisa, eu vou aí começar a estudar. E aí resolvi fazer o curso de licenciatura curta, então, em Ciências do Primeiro Grau. Fiz 2 anos, formei, e aí recebi um prospecto lá de informática na educação, da Federal de Lavras. E aí lá vai o Jorge fazer, esse negócio deve ser legal. Então vamos lá, fiz. Assim que eu terminei o curso, o MEC, foi o último ano que o MEC tinha permitido inscrições para especialização com licenciatura curta, a partir dali somente licenciatura plena. Então eu resolvi falar, agora se eu não faço uma complementação e tiro a licenciatura plena, eu perco tanto a curta quanto a especialização. Então eu voltei e terminei mais 2 anos fazendo matemática. Também foi o último ano que teve essa complementação lá na cidade onde eu estava, que era Passos. Depois, quando eu terminei, em 2001, eu me formei em matemática, e nesse meio tempo, eu já buscava softwares para me ajudar a entender matemática, porque eu tenho uma dificuldade grande em matemática, então, para que eu aprendesse com maior facilidade, eu recorria sempre aos programas para poder me ajudar a entender o que estava sendo explicado. E isso daí foi muito bom, porque acabou que, como aluno, eu aprendi a recorrer aos softwares,
E depois, quando eu passei a ser professor, eu tinha aí uma ideia de como que esses softwares poderiam ajudar o aluno também e qual perspectiva que eu poderia adotar, né, no uso desses softwares. E uma outra característica que, desde essa época, eu já trago, que é procurar trabalhar com recursos gratuitos ou de baixo custo. É muito legal você ter aí dinheiro para poder investir grandes quantidades em softwares, em hardwares. Só que isso cria, na minha opinião, cada vez mais um distanciamento entre aqueles que têm as condições e aqueles que não têm a condição. E, no meu ponto de vista, a educação não está vinculada, ou não deveria estar vinculada a questões monetárias, né? Então, por isso eu sempre procuro utilizar softwares gratuitos e os hardwares que a gente já tem em mãos ou que a gente consiga articular com o valor mais baixo possível, né? O valor aí de dinheiro mesmo. E depois, então, de 2001, eu formei, em 2002 eu comecei a trabalhar como professor no ensino superior e fui convidado também para atuar no primeiro programa de formação de professores maior abrangência, que foi o Projeto Veredas. Então, eu fui coordenador de tecnologia e comunicação do Projeto Veredas de Passos, lá da universidade, que era uma universidade, a faculdade vinculada ao UENG. Como eu estava já entrando na EAD, e aí na docência, e com a perspectiva de trabalhar no projeto, eu fiz também aí uma especialização em gestão da educação à distância, também à distância, agora pela Federal de Juiz de Fora. E aí, a partir daí, foi a minha entrada com tudo, isso foi lá em 2003, na educação à distância. Então, apesar de já ter contato aí há algum tempo, essa daí um pouco da minha trajetória com relação à EAD. E é muito interessante quando eu olho para trás, e vou relembrando isso daí, porque eu vejo como que foi uma mescla entre a área técnica, essa visão que foi se construindo enquanto aluno, no momento que eu já estava um pouco mais maduro, então eu fiz o curso de licenciatura já, né, não na época dos meus 18 ou 20 anos, eu já tinha mais idade, e aí isso me permitiu fazer algumas críticas e algumas reflexões, né? Então, por exemplo, eu era muito vinculado às caixinhas, né? Então, à medida que a gente vai estudando e vai pegando um pouco mais de experiência, a gente vai vendo que essas caixinhas, elas limitam demais as ações que nós temos. Tanto que na minha tese, eu começo falando que, para mim, as coisas eram muito preto ou branco. E aí, no final, eu chego à conclusão que nós temos muito mais tons de cinza entre esses dois do que somente esses dois, né? E aí é onde que eu procuro atuar. Vamos ver como nós podemos, nessa diversidade de recursos, de teorias, de possibilidades, o que eu consigo buscar de cada um para tentar criar um ambiente mais rico para a aprendizagem. Então, essa é basicamente a minha perspectiva. Bom, a Ana pediu que eu falasse também um pouco sobre educação remota e EAD. Eu tenho atuado, então, já há algum tempo, muito na educação à distância. Então, a educação à distância é uma área que eu vejo um potencial imenso e por isso eu gosto de estar atuando nela, e que exige um planejamento muito grande. Então, às vezes, as pessoas falam sobre a educação à distância sem ter ideia do que seja a educação à distância. São pessoas que partem muito mais do que elas ouviram a respeito, do que realmente um olhar crítico a partir da sua inserção na área. Então, falar sobre educação à distância é, sim, na minha opinião, buscar informações técnicas sobre a EAD. E aí nós temos uma diversidade muito grande de teorias que fundamentam, mas que a base ainda está lá no design institucional, no planejamento, na estruturação, que vai nos ligar bastante, aí, se a gente estiver vinculando a alguma teoria, aos cognitivistas, né, onde a gente vai ter quase que
uma visão de que se eu sigo esses passos aqui, com certeza eu vou ter um resultado tal. A gente faz críticas a isso, mas nós não podemos desprezar toda essa informação e esse conhecimento que eles conseguiram organizar. E aí eu acho que é uma falha de muitos nós de não irmos beber nesta fonte que já está aí estruturada, para que nós nos apropriemos disso. Não é seguir fielmente, não é, mas é saber olhar e ver quando que eu posso usar, como que eu posso usar dentro da minha realidade. Então, quando a Ana pede para que eu fale sobre educação remota, nós vamos ver aí, na minha opinião, muitas opiniões com argumentos totalmente errôneos. Então você fala, não é possível que alguém vai falar contra a educação à distância, e veja que eu não estou falando que eu sou favorável ao uso da educação à distância nas condições atuais, tá? E aí eu acho que durante a conversa nós vamos falar sobre isso, mas as críticas e os argumentos apresentados por não se usar são muito fracos. São argumentos que a gente vai rir na hora que a pessoa fala. Ela não aguentaria 3 minutos num debate, né? Não teria como ser defendido. E aí nós chegamos a um termo que eu acho que pode ser mais adequado de ser usado, que é essa educação remota. Mas também eu acho que é adequado a partir do momento circunstancial de hoje, porque nós não estamos fazendo e não vamos ter condições de fazer agora, nessas condições, educação à distância. Eu sou uma pessoa que tem algumas grandes ressalvas no uso da educação à distância para crianças. Então, se do 5º ao 9º ano aí, né? Vou falar como era na minha época, né? Do ensino fundamental ou se eu tenho ressalvas, imagine com relação à educação infantil, tá? Então, eu não acho que a escola seja um mero lugar de ter conteúdo. Acho que ela tem uma função muito maior do que somente o de gerar instrução, né? Então, por isso que eu acho que tirar a escola como um ambiente social é tirar uma fatia muito significativa do trabalho dela, né, e da atuação dela. Então, talvez essa educação remota ela vá muito mais no sentido de uma educação híbrida, onde a gente tente mobilizar ou articular recursos da educação à distância em uma educação presencial, ou na educação presencial. Porém, isto, para acontecer de uma maneira responsável, não dá para ser feito sem você fazer um estudo sobre quem é o meu público-alvo, quais são os recursos que ele tem à disposição, e aí também do lado do professor. Então, a gente tem que olhar para o aluno, em termos do que ele tem, o que ele tem acesso, e do professor, porque é muito angustiante, eu imagino, que para uma pessoa que teve toda a sua formação e a sua atuação pautada no presencial, de repente se vê alijada do espaço de sala de aula e tendo que fazer o processo educativo à distância, sem saber se essa pessoa tem na casa dela, como é a maioria dos casos aqui, que as pessoas estão em casa, equipamentos, softwares e até a forma como essa pessoa entende o processo de mediação pela tecnologia. Então, não é simplesmente você falar com a pessoa, grave uma aula e passe o vídeo. Porque até eu gravar uma aula, se nós formos olhar realmente com cuidado, nós teríamos que estar nos apropriando de uma outra área, que é a área relacionada ao conhecimento de multimídias. Como que essa linguagem multimediática deve ser apropriada pelo professor. E veja, eu sou uma das pessoas que não tem uma preocupação tão grande quanto ao uso
aos recursos midiáticos. Então, por exemplo, eu não defendo, dentro de uma educação à distância, vou colocar assim, mais artesanal, ou como eu tenho adotado, uma educação à distância mais orgânica, o uso daqueles vídeos que lembram muito as videoaulas do Telecurso 2000, né, onde eu tenho um ator, eu tenho um roteiro, eu tenho toda uma equipe técnica. Eu acho que esse processo de mediação ele pode ser feito com recursos mais simples, porém, que ele atenda ao processo educativo. Veja, eu não critico quem grave vídeos com uma qualidade técnica que se aproxime de vídeos da tipo telecurso. Não é isso que eu estou falando. Mas eu defendo que, além desses, há um espaço para o processo educativo baseado em vídeos que têm a funcionalidade de fazer a intervenção muito mais próxima. E aí, por isso eu estou utilizando aqui o termo de uma educação à distância artesanal ou orgânica, no sentido que ela me permite uma fluidez e mudanças de acordo com a situação e o contexto onde ela acontece. Então, se aproximando muito do tipo de educação à distância que eu estou inserido lá, por exemplo, no SEAD. Então, a Ana tem atuado, Edmilson já, acho que não sei se ele atuou lá no SEAD, mas já trabalhou com educação à distância, o André tem atuado. Então, o que nós fazemos lá é muito mais uma educação presencial à distância do que um modelo de educação à distância como a gente vai encontrar nos livros, a partir de uma equipe multidisciplinar que faz um planejamento rígido. Então, o que a gente tem é uma educação à distância, sim, com algumas das suas características, mas que ela é muito mais fluida. De acordo com a necessidade do meu aluno, eu mudo aquela estrutura. Eu não vou demandar uma equipe multidisciplinar para gravar, revisar e adequar o meu material. Não que isso não tenha espaço na educação à distância. Tá? Então, sempre frisando isso. Então, o que eu estou tentando dizer é que, no atual momento, os professores estão passando pela necessidade de fazer uso de recursos de uma educação à distância, ou seja, na minha opinião, tentar criar um ambiente de educação híbrida, sem estarem preparados para isso, sem terem as condições técnicas e sem ter equipamentos, e aí, condições técnicas, vamos entender, os softwares e os hardwares adequados para isso. Então, é realmente uma situação, eu imagino, que muito angustiosa e que está gerando aí uma ansiedade muito grande entre os professores, né, entre os profissionais. E aí eu já vou passar para o próximo tópico, que a Ana pediu que eu olhasse, que eu falasse, que seria recursos para fazer educação remota, olhando tanto a perspectiva dos professores quanto dos alunos. E aí eu acho talvez vai soar até meio forte, mas uma irresponsabilidade das instituições jogar nesse momento, essa situação do professor fazer isso. A primeira pergunta que eu faria é: por que nós devemos continuar com as aulas normais, se nós, normais aí, aspas e mais aspas, no momento em que não tem nada normal? Nem ficar em casa é a mesma condição normal que seria se nós não estivéssemos na pandemia. Então, se nós não temos uma resposta sincera para essa pergunta, qualquer caminho que nós vamos tomar é um caminho errado, na minha opinião. Se eu olho pelo lado das instituições privadas e eu não respondo isso com sinceridade, eu posso estar encobertando com essa ação meramente a questão de não perder a receita do aluno. Ontem eu ainda estava lendo uma reportagem onde falava que as escolas
infantis de crianças de 0 a 3 anos estão tendo uma perda imensa, porque como as crianças estão em casa, e não faz o menor sentido de colocar essas crianças para assistir uma aula, né, na televisão. Os pais estão tirando as crianças da escola e aí a escola perde a receita. E, consequentemente, vão fechar, começa a dispensar professores. E aí você vê um monte de gente dando soluções simplistas. Então, para um cenário complexo como o que nós estamos vivendo hoje, não tem uma situação simples. Porque não é meramente falar assim, não, então todos os pais obrigatoriamente teriam que continuar pagando a mensalidade de seus filhos. Só que tem pais que a receita dele foi basicamente a zero. Porque não tem gente circulando, ou diminuiu muito a quantidade, eles levaram quase que a zero as vendas. Como é que essa pessoa que não tem uma receita vai continuar conseguindo pagar a escola? Então, não tem uma solução fácil. Então, se nós não estivermos pensando por que manter as aulas e darmos uma resposta sincera para essa pergunta, nós vamos ter um ponto de partida equivocado. Eu sei que muitos de nós, de vocês, né, não têm a possibilidade de mudar esse direcionamento. Quer dizer, é colocado para vocês que continuem fazendo. E aí é onde eu falo que deve estar uma ansiedade muito grande. Porque vocês não têm como discutir ou argumentar se estão favoráveis ou não, e simplesmente têm que executar. E, por outro, pensando agora, saindo das escolas particulares ou privadas e indo para a escola pública, já que a escola pública não tem a necessidade ou a obrigatoriedade, né, da receita, por que manter numa condição tão precária, se nós estivermos pensando principalmente nos alunos de uma condição financeira menor, as aulas nessas condições? Então, aí o aluno pode não ter em casa um computador, pode não ter um acesso à internet, pode não ter condições de imprimir uma apostila em PDF. Como que nós vamos, então, atuar nessa situação? Você fala, eu vou colocar vídeos na internet. Tá, mas será que o aluno tem a internet para poder assistir um vídeo? Mas todo mundo hoje tem um smartphone. Não, não é verdade que todo mundo tem um smartphone. Tem muitas pessoas que não têm smartphone. Tem algumas pessoas que têm o smartphone, mas não têm uma internet suficiente para que ele assista 2, 3, 4, 5 aulas no YouTube, por exemplo. Então, esse levantamento deveria ter sido feito antes de propor algo nesse sentido. Quais são os recursos técnicos que o meu aluno tem para assistir ou continuar tendo atividades escolares em casa? Eu sei que nós não temos uma resposta fácil para isso, né, uma resposta simples. E o que eu acho que nesse bate-papo aqui que a gente vai ter, nós vamos tentar levantar esses pontos e ver como que nós podemos, dentro das condições que nós temos, minimizar esse impacto negativo. Porque senão, de novo, nós vamos criar, por meio das condições financeiras, daqueles que têm mais condições e mais recursos e mais dinheiro, uma condição para poder continuar com as suas atividades, e aqueles que não têm vão ficar colocados à margem novamente. Né? Então, eu acho que é muito difícil a situação atual. E aí é importante ouvir também vocês, professores que estão na sala de aula e vivendo essa situação, para talvez de uma maneira consorciada com a universidade, com nós que estamos aí, que temos talvez algumas possibilidades, discutir possibilidades, nem diria de soluções, são possibilidades, né? E ver aquelas que se adequam a um e que talvez não se adequam a outros, mas qual a melhor saída que nós podemos ter.
Bom, eu acho que é isso que eu poderia começar falando, e aí devolvo a palavra para a Ana poder dar o direcionamento. Jorge, eu acho que muito interessante tudo que você falou até agora, situa bem. Agora eu acho que a gente podia entrar no campo da prática, de pensar assim, dentro do seu conhecimento, para ensinar matemática, pensando no ensino fundamental e médio a princípio. Que softwares, aplicativos, que recursos você poderia sugerir para a gente falar, ó, tal recurso tem essa vantagem, essa desvantagem, usa assim, assado. Você poderia passar para a gente algumas questões assim, vamos tentar aprender algumas coisas e recursos que são mais adequados pensando em internet lenta, em algo. Você já sabe o cenário que você Uhum. mesmo descreveu. Então, pensando nesse cenário básico, citar para a gente alguns recursos e as possibilidades que eles poderiam oferecer para ensinar matemática. Tá. Bom, eu acho que a primeira coisa que fica mais evidente é que a internet hoje em dia, apesar de todas as dificuldades que algumas pessoas podem ter, ela é o meio que nós temos para poder compartilhar uma série de recursos. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa seria isso. E dentro da internet, nós temos uma quantidade muito grande de serviços. Muitos desses serviços gratuitos e que nós podemos, claro, com algumas limitações aí, quando a coisa. Não existe almoço de graça, nós podemos ter certeza disso. Tá? Não existe almoço de graça. Se ele está sendo colocado à disposição sem cobrar, algo está sendo cobrado e nós não estamos entendendo ainda o que é. Então, de uma maneira geral, eu criaria uma sala, por exemplo, usando o Google Class, que é um recurso gratuito, onde eu poderia ali disponibilizar e articular os diversos recursos didáticos para os meus alunos. Então, eu poderia colocar PDFs, eu poderia colocar vídeos, e os vídeos, lembrando, normalmente o vídeo ele é algo que, em termos de tamanho, ele é pesado. Então, e ocupa um espaço muito grande. Então, em vez de usar a colocação direta no repositório do Google Class ou de qualquer outra plataforma similar, eu acho que a gente deve se apropriar dos espaços que tem nesses repositórios de vídeo. Nós temos o YouTube, que está com uma interface muito boa, muito fácil, e com uma tecnologia também muito boa, porque a ideia também deles é maior acesso. Então, quer dizer, eu tenho que facilitar ao máximo o acesso. E, aproveitando essa ideia de popularizar o acesso, também eles desenvolvem uma tecnologia que vai ficando adequada ao maior público possível. Então, eles têm, por exemplo, a preocupação de criar um algoritmo nesses espaços, nesse espaço do YouTube, para que se adeque a transmissão à banda de internet que o usuário tem. Então, por isso é muito comum a gente estar assistindo um vídeo, de repente a gente vê a qualidade do vídeo piorando. Aí, de repente, ele volta a melhorar a qualidade do vídeo. E aí, o YouTube, ele serve tanto como um repositório, quer dizer, eu posso gravar o vídeo e colocar esse vídeo lá no YouTube, quanto uma plataforma de transmissão de streaming. Então, eu posso transmitir usando o YouTube e todo mundo que estiver conectado naquela mesma hora pode participar, assistir e interagir por meio do chat. Então, veja, comecei com o Google Class e aí estou sugerindo o YouTube, tá? Tanto para streaming, que é a transmissão ao vivo, quanto para repositório de vídeo. Então, grava-se a videoaula e coloca lá. Agora, nós temos também que procurar, nesse início, pensar o que eu quero trabalhar com o meu aluno. Eu quero trabalhar o conteúdo ou eu quero, como eu já vi em algumas pessoas falando, usar um vídeo ou uma transmissão para agregar esses alunos e dar até um pouco de conforto psicológico no momento
crítico como nós estamos vivendo. Então, essa ideia ela tem que estar na base para a articulação dos recursos que eu vou utilizar. Tá? Um outro ambiente que eu poderia disponibilizar, lançar mão dele, são as plataformas relacionadas às mídias digitais. Então, agora eu vou deixar de ter um espaço como o Google Class e vou pensar em algo um pouco mais popular, vamos colocar assim, de um acesso mais fácil. Então, eu tenho aí o Facebook, por exemplo, onde vários professores já criavam grupos fechados ou abertos, dependendo da necessidade, e por meio do Facebook, eles poderiam disponibilizar vídeos, disponibilizar arquivos. Então, ali seria a sala de aula para agregar os seus alunos. Também poderíamos utilizar o Telegram ou o WhatsApp. Salvo engano, muitos planos de internet para celulares têm já o WhatsApp e o Facebook quase que como algo de bônus. Então, a pessoa poderia utilizar o WhatsApp e utilizar o Facebook sem consumir a cota deles de internet. Se nós formos olhar por esse lado, e aí a gente precisaria fazer um levantamento, um estudo, e eu realmente não fiz isso, estou falando aqui das propagandas que eu vejo na televisão, seria um recurso muito interessante, porque imaginemos que o nosso aluno tenha um celular, um smartphone, com um acesso limitado em termos de banda na internet, e aí a limitação para os celulares, ela tem tanto em termos da velocidade, quanto do consumo da banda. Então, tipo assim, se eu assisto 2 vídeos do Netflix, né, ou de qualquer outra plataforma de streaming de vídeos, eu acabo com a minha cota de internet do meu celular. E aí, algumas operadoras, ou até alguns planos, eles cortam a internet, e aí a pessoa não tem mais acesso à internet, e outras reduzem a velocidade, de tal forma que fica praticamente impossível de você usar qualquer coisa relacionada à multimídia. Então, se a gente tem a brecha de usar um WhatsApp ou um Facebook com banda liberada, em termos de consumo da banda, seria um recurso interessante. Então, nós poderíamos disponibilizar tanto textos quanto vídeos, as pessoas usando dali e ver se a internet deles continuariam com um uso razoável. Agora, de novo, quando nós pensamos nisso, nós temos que ver que as empresas já estão muito mais à frente de nós. Se nós enxergamos no uso do WhatsApp ou do Facebook uma possibilidade de disponibilizar conteúdos para as pessoas, provavelmente as empresas já estão considerando fechar um pouco isso. De repente, como eu falei, eu não tenho um estudo sobre o WhatsApp, mas eles podem, por exemplo, limitar o WhatsApp a recursos de texto ou enviados diretamente pelo WhatsApp e não compartilhados do YouTube com o WhatsApp ou com o Facebook. Quer dizer, seriam recursos colocados na plataforma Facebook, mas não que permitisse a incorporação de algo externo à plataforma, como seria o YouTube, dentro do Facebook. Mas eu ainda acho que, em termos de recursos e demandas, nós teríamos aí, nessas duas mídias, um bom acesso aos nossos alunos. Inclusive, para criar um relacionamento extra-escolar. Então, nós poderíamos ali conversar, brincar, criar um ambiente mais leve e até usar para a educação. Particularmente, eu não gosto de misturar muito as mídias sociais na educação. Reconheço a importância que elas têm, mas por uma limitação minha,
eu não consigo me apropriar desses espaços. Tanto que se alguém olhar o meu Facebook que está lá, vocês vão ver que ele está lá as traças, né? Eu quase não utilizo. Outro recurso que que o professor poderia utilizar nesse momento, e aí também como uma plataforma agregadora de outros recursos, seria o Facebook, seria os blogs ou páginas na internet, mas que demandaria um certo tempo para poder ser apropriada, né, pelo professor. Quer dizer, como que eu vou criar esse espaço para mim, como que eu vou usar esse espaço para disponibilizar conteúdos. Então, é algo que, na minha opinião, levaria um pouco mais de tempo. E aí, aquela primeira ideia do Google Class, ou alguma plataforma similar a ela, tipo Edmodo, que é uma outra também que é bem utilizada, e que com bastante documentação, poderia ser trabalhado pelo professor. Tá? Olhando, talvez, agora... Bom, eu acho que aí eu já contemplei um pouco em termos de acesso dos alunos e em termos de articulação do professor. Vamos pensar o que o professor poderia utilizar para montar ou criar materiais. De uma maneira geral, eu gosto muito dos vídeos que podem ser construídos usando a própria webcam do computador, quando você tem um computador aí com esse recurso. Existem vários softwares gratuitos que permitem a captura dessa tela ou dessa imagem, onde você pode ainda agregar apresentações, análise, textos que eu falo assim, a visualização do texto, né? E com isso você pode trazer um dinamismo para a sua fala. Então, igual eu estou aqui, vocês estão vendo a captura da minha imagem. Eu poderia compartilhar com vocês uma tela, por exemplo, de um PowerPoint, do Impress. E aí, de novo, vamos pensar nos softwares gratuitos. Para produzir esses materiais, seja uma apostila, um material complementar ao livro, eu vou precisar usar um editor de texto, e aí nós temos várias suítes que poderiam ser utilizadas. Eu gosto muito do LibreOffice, e tem uma outra gratuita que está aí ocupando um bom espaço, que é o WPS, além das ferramentas do Google Docs. Qual que é o problema que eu vejo do Google Docs? É a necessidade de nós estarmos na internet, né? Ok que nós podemos instalar alguns plugins, alguns complementos ao Google Chrome, que me permite trabalhar offline, né? Então, nós temos aí também, podemos incluir, sim, o Google Docs como uma ferramenta de produção de materiais. Além dela, e aí nós estamos falando já de um editor de texto e de um software de apresentação, né? Concorrendo diretamente com os softwares da Microsoft, que são pagos, que são softwares proprietários. Um outro software que eu acho muito importante e que dá uma flexibilidade muito grande para o professor é um editor de imagem. Então, todo mundo, quando pensa em editor de imagem, já vai ou para o Paint, né, do próprio Windows, ou vai para o outro extremo, que é o Photoshop, né? Entre esses dois aí, nós temos muitos. Um que eu gosto demais, que eu acho que atende, que tem uma quantidade muito grande de recursos e que é gratuito, é o Photofiltre. Então, o Photofiltre, eu tenho utilizado ele tanto no Windows, ele é para o Windows, mas por ser um software muito leve, eu também tenho utilizado ele no Linux. Então, aqueles professores que estão aí com computadores com Linux, dá para usar todos esses softwares que eu estou falando. Então, o LibreOffice tem para Windows e tem para Linux. O WPS tem para Windows e tem para Linux. O Photofiltre, ele é para Windows, mas roda no Windows e roda no Linux usando um recurso que chama Wine. Então, ele simula um ambiente
o Windows no Linux. Então, dá para trabalhar com ele tranquilamente. Com relação, então, à produção das videoaulas, se eu for gravar uma vídeo, como eu estou fazendo aqui, somente a minha câmera, e até mesmo usando o PowerPoint, eu poderia alternar aqui para a apresentação, eu já tenho uma ferramenta que faz a gravação, se eu estiver usando o Meet, tá? E que vai jogar essa gravação, depois de feita, para o meu Google Drive. Então, essa gravação dessa nossa conversa aqui, ela está sendo gravada e vai para a minha pasta, uma pasta minha, no Google Drive. Então, veja, se eu tenho acesso ao Meet, eu tenho também o recurso de criar videoaulas e aí interagindo com algumas ferramentas externas, como eu citei aqui o caso dos slides. Então, eu posso capturar a tela do meu software aqui, do meu Impress, por exemplo, compartilhando aqui e ele ser gravado e se transformar numa videoaula, mesmo não sendo um trabalho síncrono, que esteja acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o aluno não está assistindo agora, eu estou gravando uma videoaula para, posteriormente, ele assistir. Então, aí eu já tenho também uma ferramenta a mais para a produção de videoaulas. Além disso, se eu quero trabalhar com um quadro, por exemplo, eu posso utilizar o meu celular. Os smartphones hoje têm uma câmera e uma filmadora com uma qualidade muito boa. Então, é possível utilizar o smartphone como uma filmadora. Alguns cuidados a gente precisa ter, por exemplo, é necessário que eu fixe esse celular. Mas no YouTube tem um monte de vídeos ensinando a fazer tripé caseiros, e aí um monte de dicas de cortar um cabo de vassoura, colocar numa garrafa PET, por exemplo, cheia de areia ou cheia de água, para que fique pesada, e aí você prende o celular ali com um elástico desse de dinheiro, aí você criou um tripé, pronto, né? E aí você vai gravar a sua vídeo com uma qualidade razoável ou aceitável, vamos colocar assim, que você pode subir posteriormente para o YouTube e disponibilizar aos alunos. Uma outra coisa que eu estava até pesquisando para a Thaís eu acho que estava aqui com a gente, não sei se ela está, eu acho que sim, né? A gente estava conversando esse final de semana e eu andei pesquisando, porque a Thaís está querendo comprar um tablet, uma mesa digitalizadora. Né? Para que isso? Para que a pessoa possa escrever nesta mesa e sair a escrita na tela do computador. Ah, é a outra Thaís, então não é a Thaís que eu estou pensando. Então, veja, se eu tenho um celular, será que eu não posso utilizar esse celular para capturar uma escrita? E aí eu já fiz vários testes, inclusive para outra Thaís, e eu consegui fazer com que o celular transmitisse para o meu computador a captura, e aí eu posso utilizar uma prancheta e eu posso escrever normalmente com uma caneta nessa prancheta e ela sendo filmada pelo meu celular. E usar isso para explicar, por exemplo, uma resolução de exercício. Veja, eu não estou gastando um dinheiro a mais, porque o software que faz essa ponte da transmissão do celular para o computador é um software gratuito, que permite essa conexão tanto por internet, e aí não uma internet externa, mas uma internet da rede local, essa que a gente cria entre o meu computador, a minha impressora e o meu roteador dentro da minha casa, né, uma rede privada. Ou esse software me permite também conectar o meu smartphone via cabo com o meu computador
para que a gente tenha uma qualidade melhor, servindo de novo, inclusive como uma segunda webcam para uma gravação de vídeo. Então, veja, recursos nós temos e nós precisamos explorar esses recursos. Eu gosto muito, sempre gostei, daquele seriado do MacGyver, que era Profissão Perigo, porque o cara com uns chicletes e um pedaço de couro construía quase que uma bomba atômica, né? Então, mas, brincadeira à parte, eu acho que esse olhar de onde eu tenho o recurso e como que eu posso utilizar esse recurso é que faz com que nós que temos pouco dinheiro possamos utilizar para a educação esses materiais desculpa, gente, não é coronavírus, tá? E que possa nos auxiliar quando a gente tem que fazer essa mediação pela tecnologia. Porque, de novo, seria muito fácil se eu tivesse um estúdio, se eu tivesse um diretor, se eu tivesse ali uma pessoa técnica para poder fazer a gravação do áudio, fazer o equilíbrio, colocar um microfone, mas e se eu não tenho essa pessoa? Como que eu vou mediar um processo pela tecnologia? Só tem um jeito, só eu me apropriando dessa tecnologia e da tecnologia que está disponível, né? Não adianta eu falar com vocês, olha, para vocês produzirem uma videoaula, vocês vão aí comprar uma mesa de som de 6 canais, vocês vão comprar um microfone Shure, vocês vão... o microfone custa aí R$400, a mesa custa 400, comprem uma mesinha digitalizadora, um tablet da Wagon aí de R$1.200, vocês vão ter uma qualidade ótimo, só que eu não tenho esse dinheiro todo para gastar. E aí? Como que nós vamos fazer? E aí a gente usar a criatividade, né? Ana, falei muito? Falou bem. Eu acho que agora, eu anotei um monte de coisas aqui. Eu pensei até depois tentar fazer um esquema para pegar os recursos que você citou e socializar com o pessoal numa folhinha escrita. Eu sou do papel ainda. O que eu pensei agora foi o seguinte: a gente abrir a palavra, abrir o espaço para todos que quiserem se fazer uma pergunta, compartilhar alguma coisa. Nós temos essa meia hora agora, a segunda parte, para conversar sobre isso. Então, a palavra está aberta. Quem quiser se manifestar, fica à vontade. Tem uns minutos para pensar ainda, né? Deixa eu aproveitar, então. Isso aí, Adriana. Pode falar. Adriana, depois a Alice. A minha sugestão é a gente meio que faça as inscrições para que não acabe acontecendo de um falar junto com o outro e a gente ter que ficar esperando o outro falar, ver um pouco de confusão, né? Então, assim, é só uma sugestão. Quem quiser se inscrever, desculpa, Adriana, quem quiser se inscrever, registra o nome no chat, para eu vou coordenando isso, certo? Mas depois de você já é a Alice. Então tá. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar desse momento com vocês, é muito importante. Dizer um pouco da minha angústia também, né? O meu campus, ele escolheu não ter educação, né? A gente está com as aulas suspensas, mas em vários momentos a gente tem enviado aos alunos algumas atividades para não deixar parada, né, professor Jorge? E essas atividades normalmente são atividades em que a gente daria, né, no momento de aula presencial, são atividades escritas, alguma coisa nesse sentido. Porque eu percebi, conversando com colegas, tanto do Instituto, quanto de outras escolas também, que uma angústia maior não é nem saber quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis, mas sim como utilizá-las, né? Isso, assim, quando eu ouço você falar
tantas ferramentas interessantes, eu penso, nossa, quantas oportunidades eu às vezes perdi de aprender um pouco mais sobre novas tecnologias, né, vamos dizer assim. E a minha preocupação hoje é essa, mais do que ter o material, né, o computador, o celular, é ter o conhecimento para utilizar. E a gente sabe que eu tenho quase 31 anos de sala de aula, e quanto mais o tempo passando, por mais que a gente tente, né, acompanhar tudo crescendo, essas coisas elas vão ficando perdidas no dia a dia. E hoje uma angústia que eu tenho, e que eu acredito que muitos dos colegas têm, é compreender que nesse momento, apesar de precisar tanto desse conhecimento de novas tecnologias, eu ainda não tenho. E aí, assim, a gente procura, né, cursos, o IFMG, acho que de Sabará, um curso bem bacana, ação das TICs, mas ainda acho que está sendo pouco, sabe? Ainda fico bem angustiada. E aí eu queria aproveitar também para, né, além de dividir essa angústia com vocês, perguntar como é que estão os cursos de formação de professores, se nesses cursos, né, se hoje já existem disciplinas voltadas para a tecnologia da informação e comunicação, como é que esses meninos que estão chegando agora, que têm, né, mais gás do que a gente, se eles estão tendo a oportunidade de trabalhar com isso dentro da cidade, ou em cursos de especialização, né, algo parecido. É isso, obrigada. Tá. Bom, Adriana, eu acho que teve um movimento, e aí, se por favor me corrija se eu estiver equivocado, tá? Porque você falou aí que você já tem um grande tempo em sala de aula, então talvez você possa me esclarecer com relação a isso, se isso que eu estiver pensando estiver equivocado. Eu penso que houve, durante muito tempo, um aumento do trabalho para o professor. No sentido de, eu lembro quando eu estava na escola, os professores chegaram na secretaria e entregar aquela matriz do mimeógrafo, e aí ter uma pessoa que rodava as matrizes do mimeógrafo e levava para o professor na sala de aula. E a gente pegava aquela folha, né, com cheirinho de álcool, né, que aquilo eu achava muito gostoso. Então, assim, o que eu tenho notado é que, à medida que o tempo vem passando, está sobrando para o professor cada vez mais tarefas que ele tem que executar. Então, hoje, quando a gente fala da apropriação dessas tecnologias, então, há algum tempo, a gente via que tinham pessoas especializadas e que poderiam fazer isso. Então, o professor hoje está cada vez mais ele tem que produzir um material complementar, cada vez mais, e agora ele tem que produzir aí também as suas videoaulas, ele tem que saber interagir numa sala de aula virtual. Então, há uma cobrança muito grande desse professor. Eu não sei até onde nós vamos chegar com isso, né? Eu lembro de um texto lá do meu mestrado, né, quando a professora me falava daquele tripé, né, que o professor, ele na sociedade do conhecimento, ele é tanto o estimulador quanto a vítima dessa mesma sociedade, né? Porque quanto mais tecnologia ele quer agregar, mais ele se sobrecarrega e mais ele é cobrado pelo uso dessas tecnologias. Então, mas também não vamos conseguir resolver isso aqui, tá? Pior que eu já até perdi qual que era a sua pergunta. A idade é fogo. Não. E eu vou fazer uma proposta, só considerando o tempo, que talvez a gente possa ouvir três inserções. Temos a Alice e depois o Helder. Aí você responde 3 em 3, para ter mais chance de mais gente. Pode ser assim? Qual que era a pergunta objetiva dela? Ela queria saber se na formação inicial nós já estamos criando espaços mais adequados, preparando melhor os futuros professores. Vou falar com relação aos cursos do SEAD. Tá? Eu não sei com relação ao curso presencial, dos cursos à distância que eu trabalho. Eu trabalho tanto na matemática quanto na pedagogia. Trabalho também na geografia, mas menos. Só trabalho com uma disciplina de EAD lá. Bom, na matemática, os alunos têm uma primeira disciplina no primeiro período, que é Introdução à Educação à Distância,
que aí eu já começo a abordar com eles usos de compartilhamentos pela internet. Então, sim, eles têm que produzir textos na internet, usando o Google Docs e compartilhar nas nuvens. Pode ser o Drive, pode ser o Dropbox, pode ser o OneDrive, qualquer recurso de compartilhamento. Por que isso? Isso vai dar uma autonomia para o aluno que faz curso à distância para poder, por exemplo, escrever uma resolução de um exercício manualmente, bater uma foto, colocar a foto no Dropbox e compartilhar o link para o professor dentro de uma plataforma como é o Moodle, por exemplo. Então, no primeiro período, ele já tem um primeiro contato e eu cobro bastante disso desses alunos. Aí entra tanto matemática, pedagogia e geografia. Na matemática e na pedagogia tem uma disciplina de uso de tecnologias, um nome genérico, tá? Então, cada um tem o seu nome específico, mas genericamente seria isso. Na matemática, o final dessa disciplina, o aluno já tem que sair montando um texto matemático ilustrado. Então, essa ilustração pode ser de um software, como eu trabalho com eles, o Graph, plotador de funções matemáticas, e o editor de imagem e o editor de texto. E buscas de informações na internet para eles pegarem, por exemplo, imagem da internet e, usando 2, 3 imagens, compor uma terceira imagem. Isso voltado para a matemática e voltado também para a pedagogia. Na pedagogia só não tem o software matemático, né? Então, a pedagogia, eles têm que produzir um texto com uma ilustração que eles vão fazer por composição de imagens. Na pedagogia, eles têm que criar ainda uma história em quadrinho, com 3 células, que tem de graça na internet recurso para isso, caça-palavras e palavras cruzadas. Então, como é mais voltada para a área deles. Na matemática, o que eu falei, produção de texto matemático com fórmulas e imagens. A imagem pode ser tanto do software como o Graph, que é o plotador de funções matemáticas, quanto imagens compostas na internet. Então, pedagogia encerra aí, e a matemática nós temos mais uma disciplina, que é o uso das tecnologias da informação e comunicação na educação matemática, onde eu vou aprofundar um pouco mais a articulação de recursos, e nós vamos produzir, nessa outra disciplina, videoaulas. Então, na disciplina de introdução, a gente chega a trabalhar com montagem de videoaula. Aí a gente vai entender aí compartilhamento pela internet com um pouco mais de detalhe, uso de repositórios, como o Google, o Edmodo, nós chegamos a trabalhar com o Edmodo, chegamos a trabalhar com o YouTube e o Vimeo. Então, assim, a gente vai se apropriar de mais tecnologias, a ponto, no final, do aluno ter que montar, dependendo do semestre, montar uma sala virtual, e aí pode ser no Edmodo, ou montar um blog onde ele articula texto em PDF que ele tem que produzir, e colocar textos de terceiros, vídeos de terceiro, e montar a sua própria videoaula e colocar lá. Agora, com relação ao curso presencial, eu já não sei falar. Talvez a Ana, o Edmilson, o André possa complementar aí. Acho que estou um pouquinho preocupada com o tempo. Talvez eu possa passar depois algumas ideias para você, Adriana, falar um pouquinho como que a gente tem feito no curso atual, mas é muito menos na presencial, muito menos do que o que o Jorge tem falado aí. É uma disciplina só e, a meu ver, na versão atual, não está abordando da forma como o Deio fazia, quando a disciplina tinha outra natureza e o Deio estava conosco. Vou passar a palavra para a Alice, em seguida para o Helder, e depois, aí se tiver mais alguém, a gente coloca o terceiro, senão o Jorge responde os 2, certo? Tá, ok. Jorge, você falou tudo que eu queria ouvir, na verdade, tudo que eu estava precisando, todas as dúvidas que eu estava tendo. Realmente não está sendo fácil, né? Não vai ser fácil, na verdade, que a gente ainda não começou.
mas eu vou ser mais objetiva, né, por causa do tempo. Eu queria saber, com relação ao Zoom, que eu vi um amigo meu usando em uma escola particular aqui de Ouro Preto. E assim, me pareceu, né, um aplicativo legal. O que que você acha em relação ao Zoom, é, comparando ele com esses outros que você já citou? Tá. Helder? Sim, bom dia. Bom, Jorge, recentemente eu participei do curso da UFOP Aberta que você ofereceu do gráfico de plotador de funções, certo? E assim, primeiro eu queria parabenizar que foi um curso extremamente rico em informações e eu gostei muito de como foi estruturado os vídeos, como foi feito os textos, o texto base e tudo mais. E eu queria saber, não sei se é possível, mas se teria a jeito de elaborar outros cursos, assim, abordando essas outras técnicas, outros programas, pensando mais nessa ensino à distância, levando em consideração esse momento atual. Então, eu gostaria assim, de saber se tem essa possibilidade, visto que já tem um curso que, para mim, está de excelência, nota 10, que eu gostei muito de participar e indico aos colegas que, se puderem, façam. E queria saber se seria possível não como uma estrutura de um curso, mas também como um passo a passo de algum programa que você domina mais, que você recomenda. É isso. Jorge, vou acrescentar um pedido da Edvane, que talvez ela não esteja com o microfone com dificuldade. Edvane foi sua aluna na graduação, na licenciatura em matemática do Polo Ipatinga, e ela gostaria que você falasse um pouquinho sobre o GeoGebra. Ok. Fechamos os 3, você pode falar, e os próximos que quiserem escrever podem ir anotando no chat que eu anoto. Tá, eu vou tentar também ser mais objetivo, para a gente poder otimizar o nosso tempo, né? Bom, com relação ao Zoom, eu já vi algumas informações a respeito dele. O Zoom, ele é uma plataforma para transmissão de streaming, né? Tipo o Meeting. Né? Ele é gratuito. O que eu vi é que ele abre algumas portas que são um pouco complicadas em termos de segurança no equipamento. Então, tem muitos antivírus, protetores de computador que dão uma certa olhada meio atravessada para o Zoom. Tá? Não tenho mais informações, li a partir de opiniões técnicas. Tá? O Zoom, ele entraria na mesma categoria que o Meet, né? Esse que nós estamos usando aí, o Meet e o Hangout. A diferença é que o Zoom ele vai transmitir para o YouTube e vai fazer essa conexão do computador com o YouTube. Já vi também algumas informações sobre uma alternativa que tem sido mais utilizada. Tá? Então, muitas pessoas estão utilizando, que é o StreamYard. Não sei se a pronúncia é essa, mas estou colocando aqui no bate-papo. Tá? Ele também é gratuito e ele permite a integração com diversas plataformas de rede social. Então, ele permite integrar com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram, mas eu ainda não tive tempo de utilizar, porque foi pouco antes do início da pandemia, desse período de quarentena, que eu vi esse software e aí me interessei por ele. Só que de lá para cá estão sendo tantas atividades que eu não estou tendo muito tempo para a gente poder explorar as ferramentas. Tá? Então, dependendo da situação, eu continuaria usando, porque eu acho que ele é muito leve, muito agradável e cumpre o papel. Eu continuaria usando o Meeting ou o Hangout. Tá? O Meeting, ele na plataforma do Google, ele é utilizado pelas empresas, então ele pode conectar até 250 pessoas, mas aí precisa ser pago.
O Hangout, ele permite fazer conexões com até, me parece, 50 pessoas. Então, se você quer trabalhar com a sua turma, quer marcar um bate-papo com a sua turma de alunos, eu acho que o Hangout atende perfeitamente. Tá? Se você quer utilizar para uma transmissão conectada com o YouTube, eu acho que vale a pena experimentar o StreamYard. Ele não precisa instalar nada no computador, você vai utilizar tudo pela internet. E aí, uma das formas dos alunos assistirem é pelo YouTube, que aí também é tranquilo. Tá? O Helder falando aí que fez o Graph, obrigado aí, o Helder. O Graph é um modelo de curso autoinstrucional. Tá? Então, ele tem uma estrutura muito rígida. Então, assim, é um exemplo clássico de um curso à distância. Tá? Ele foi planejado numa estrutura mais rígida, com exercícios de autocorreção, com uma intervenção mínima de alguém que está lá, né, para tirar dúvidas e tal. Tem um material específico para ele, tem uma apostila, um guia, tem as videoaulas, tem os exercícios. Então, assim, é uma estrutura bem rígida. Vai passar por uma revisão no intervalo entre essa primeira oferta e a segunda, mas ele é de individual, é um curso permanente. A ideia é criar novos cursos, inclusive um curso onde a gente pegue o conhecimento que foi construído lá no Graph, que é essa base, para usar o Graph em sala de aula para... eu gosto muito das atividades exploratórias, né, investigativas exploratórias lá do João Pedro da Ponte e do Scovis Mose. Então, as atividades investigativas, né? Então, eu acho que agora o próximo passo com relação ao Graph é construir um curso onde eu vou pegar esse conhecimento básico e levar para que o professor possa utilizar com os alunos. Qual que é o problema? É porque a estruturação desses cursos a gente gasta muito tempo. E, ultimamente, o tempo está bem escasso. Mas nós temos aí muitas ideias para outros cursos, tá? À distância, para poder atuar nesse nicho aí de tentar dar subsídios para os professores. Tá? Então, aí nós temos até então uma ex-aluna do curso de matemática, que legal, fico feliz em receber aí a Edivânia. Pois é, o GeoGebra eu acho também uma ferramenta fantástica. Eu uso muito o GeoGebra em geometria, em construções geométricas, mas o GeoGebra deixou de ser um software de geometria dinâmica para ser um software de matemática dinâmica. Né? Então, é muito interessante, tem muito material, muitos exemplos de uso. Então, é fácil hoje para qualquer professor que queira começar a trabalhar com GeoGebra, encontrar materiais tanto no YouTube quanto na internet como um todo, aí, né? Apostilas, livros. Então, tem muito material. Eu acho que é uma ferramenta excepcional. Agora, todas as vezes que a gente fala de uma ferramenta, é também necessário pensar em por que eu vou utilizar essa ferramenta. Como que eu vou utilizar essa ferramenta? Então, usar a ferramenta pela ferramenta apenas, por estar usando uma tecnologia, eu não vejo vantagem. Tá? Então, associar a tecnologia à prática de sala de aula, ela tem que ter um motivo. E tem que ser um motivo, e aí, de novo, honesto. Nós temos que ser honestos nessa análise. Então, por que eu quero utilizar o GeoGebra? Se for usar o GeoGebra apenas para plotar um gráfico, como eu faria usando o quadro e o giz, eu não vejo muito... Né? Mas é porque o aluno se sente mais motivado e tal. Ok, vamos lá. Então, coloque que você está usando o GeoGebra para motivar o aluno, mas dentro de uma prática tradicional. Tá? Então, como eu já falei, eu gosto muito das tarefas investigativas. Eu acho excelente. Sabe? Você levar o aluno a experimentar, a criar hipóteses, criar conjecturas, argumentar, e aí eu estou trabalhando todo a linguagem,
dar significado a essa linguagem para que o aluno possa ir construindo o seu conhecimento matemático. É uma outra perspectiva, né? Quer dizer, trazer a tecnologia para criar um ambiente rico de possibilidades de aprendizagem. Aí eu acho que é fundamental. E o GeoGebra é um software fantástico com relação a isso. Tá? Eu gostaria de saber se tem mais alguém que não se inscreveu no chat, mas gostaria de fazer uma pergunta para o Jorge. Ainda cabe mais uma ou duas. Se não, eu vou fazer. Jorge, eu vou perder uma chance dessa, mas nunca. Olha o que eu fiquei querendo te propor agora. Para uma pessoa que você sabe que usa precariamente a tecnologia. Todos nós estamos no ambiente do Meet. Conta pra gente como seria se você... Ensina pra gente mais ou menos assim, ó, porque chegar no Meet nós já chegamos de algum jeito. Como é que eu usaria o GeoGebra no Meet? Estou pegando o gancho lá com a Edivane, para trabalhar. Imagine, conta pra gente como que a gente faria para dar uma aula agora sobre algum tópico que eu poderia utilizar o GeoGebra, como que eu faria para colocar isso em prática. Eu acho que pode ser uma boa forma e prática da gente terminar e com um gostinho de já vamos agendar com o Jorge a próxima. Ok. Então, eu vou pegar aqui, eu estou trabalhando, só para vocês terem ideia, eu estou no Linux, tá? Então, eu nunca compartilhei tela do GeoGebra no Linux. Vamos ver como que vai ficar essa brincadeira. Eu vou adequar o tamanho aqui. Agora, de novo, se não der de um jeito, dá de outro. Tá? Então, pode ficar tranquilo aí que nós vamos ver como que esse negócio vai aparecer. Mas aí você acha que... gente, talvez vocês saibam mais que eu, mas eu, por exemplo, vou perguntar para o Jorge, o que significa compartilhar a tela? Eu estou aqui na frente, como que eu faria para compartilhar uma tela do que quer que seja, que dirá o GeoGebra? Eu já estou no processo, então eu vou compartilhar e vou ver. Eu cancelo e guio vocês, tá bom? Estão vendo a tela? Se alguém não estiver vendo, observem que aparece 2 vezes Jorge Luiz Costa. Numa delas aparece a imagem do Jorge, na outra aparece uma setinha. Cliquem nessa, que aí vocês vão ver a tela que ele quer compartilhar com a gente. Isso. Então, veja, aí já tem, Ana, tá vendo? Você já está com uma ferramenta, né? Que pode ser utilizada. Mas como é que você chegou aí? Sim. Então, tá aí. Eu estou brincando com GeoGebra, tá? Bom, eu vou parar a apresentação. Agora eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Na hora que vocês passam o mouse pela tela de vocês, e aí eu estou falando da tela no celular, eu não sei como que isso pode ser feito, tá? Mas quem está no computador... Vou até fazer uma interrupção, porque eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas o que eu percebi foi, usando o celular não dá para gravar. Eu só consegui gravar usando o computador, quando eu estava no Meet. Né? Então, a gente tem que estar alerta para algumas coisas nesse sentido. Sim. Agora, passar o dedo na tela aqui, vou experimentar, mas estou só chamando, estou acompanhando aqui também. E pode continuar orientando. Quando a gente passa a Alice o mouse... acha que não tem jeito. Eu não sei porque realmente eu não utilizei ainda, né? Porque eu fico o dia inteiro na frente do computador, do celular. Computador. Certo. Né? Então, veja, no caso do Meet, você passa o mouse aí na tela, vai aparecer a barra branca lá embaixo, onde a gente tem o microfone, tem o fonezinho vermelho que desconecta, tem a câmera para ativar e desativar, e do lado tem um botão apresentar agora. Nesse apresentar agora, se eu clico nele, eu tenho a possibilidade de capturar a tela inteira ou uma janela. O que eu fiz foi abrir o GeoGebra e vir nessa possibilidade de uma janela, apresentar uma janela. Então, qualquer janela que eu tiver no meu computador, eu posso, teoricamente, compartilhar com qualquer pessoa que esteja comigo no Meet. Ótimo. Tá? Então, por exemplo, eu estou com uma janela aqui do StreamYard. Então, se eu quiser agora, janela, venho compartilhar, StreamYard, permitir,
e aí passa a ser compartilhado com vocês. Tá? Sim. Se eu quiser parar, eu volto lá, clico, parar a apresentação. Bom, possibilidades disso, só para exemplificar. Nós temos um grupo de estudos, vinculado ao meu grupo de pesquisa, o meu e do professor André, que é de programação usando o Scratch. Então, a gente faz encontro com os nossos alunos à distância, então vai variando aí de 5, chegamos a ter 15 alunos, onde a gente vai fazer programação no Scratch pelo Google Meet. Então, a gente abre o Scratch, compartilha a tela, então, às vezes, o aluno está lá em... Deixa eu ver onde que foi. Lafayette. A gente tem uma aluna lá de lá. Ela, Jorge, eu fiz aqui, mas está dando erro. O que eu faço? Compartilhe a sua tela com todo mundo, para todo mundo tentar achar o erro. Então, eu coloco, ela vai lá, compartilha a tela dela com o programa, eu e o professor André ficamos do lado, e aí, pessoal, onde que está o erro dela? Aí o povo, usando o microfone, olha, ali naquele bloco tem um erro, porque você fez assim, por que está faltando você declarar a variável? Aí o pessoal começa a discutir, e ela vai fazendo essa alteração, ou essa interação, e também tem essa possibilidade de agir, de compartilhar com todas as pessoas. Eu vi aqui alguém falando que dá para compartilhar também pelo celular, né? Então, no Jorge, celular aparece a opção. Eu cliquei, tem tem um desenho de um fonezinho, quando você coloca o dedo na tela, no alto, e tem 3 pontinhos do lado, e várias opções. Eu estou usando o celular agora. E aí tem ativar a legenda, apresentar tela. Então eu acho que, não testei, mas eu acho que deve dar. Tá. Olha só, o que eu falei. Aí, ó, o Helder está compartilhando a tela dele, ó. Olha que legal. Muito bem, Helder. Tá vendo? Isso é legal, porque vamos pensar, vamos juntar Léo com Creu, né? Se eu tenho condições de criar apresentação no Google Docs, provavelmente eu tenho como fazer essas apresentações aparecerem na tela do meu celular. Concordam? Então, se eu tenho essa possibilidade, provavelmente eu consigo fazer uma apresentação também pelo celular. Vamos pensar outra coisa. Se eu capturo tela e eu mando um PDF com a minha apresentação para o meu celular, eu consigo capturar a tela da exibição desse PDF. E aí eu já tenho uma apresentação de conteúdo para poder trabalhar pelo celular. Então, estão vendo como que é questão da gente ver assim, aqui eu tenho uma possibilidade, tenho um recurso. Será que dá para articular isso com o outro? Então, a gente vai fazendo essa costura. Muitas vezes, o que parece óbvio não acontece. A gente não consegue fazer. Mas, na maioria das vezes, dá certo. Excelente. Jorge, acho que a gente precisaria de mais uma semana, talvez fazer um retiro de tecnologia com você, ia ser uma coisa muito boa. Como nós combinamos o horário e tudo, eu vou deixar 2 minutos para se alguém quiser falar alguma coisa. E Helder, você não se intrometeu, não, você ajudou, viu? Gostei. Não, Ele pediu desculpas aqui, mas não tem que pedir desculpas. Não, isso aqui é um bate-papo, nós estamos entre colegas. Né? Da próxima vez vamos marcar um tempo maior. Não, retiro tecnológico, a Alice gostou. Então, pessoal, eu só vou voltar novamente a agradecer imensamente ao Jorge por disponibilizar esse tempo para estar conosco. A Ângela comentou assim, a minha cabeça já estou pensando em várias outras coisas a partir desse encontro, em vários encontros. Eu falei, eu também. Acho que nós ainda vamos te dar muito trabalho. E a cada um de vocês que encontrou um tempinho para estar conosco agora de manhã, eu espero que tenha sido um tempo proveitoso, espero que tenha valido a pena como valeu para mim, porque eu posso falar isso sinceramente. Então, eu agradeço bastante a cada um de vocês, e Jorge, de coração, aguenta firme que nós ainda vamos precisar muito de você. Tá joia, continua tendo suas 25 horas ou 30 por dia. Ô, Ana, então deixa eu aproveitar e falar com o pessoal. Olha, quem quiser, tem um curso do Graph, que é o que o Helder falou ótimo. Que fez, né?
Eu vou colocar aqui para vocês o endereço. O endereço é esse aí, ó, aberta.fop.br, tá? Então, a plataforma é uma plataforma aberta, assim. Então, vocês vão lá, se vocês não têm o cadastro, vocês fazem o cadastro, vão receber um e-mail, aí vocês clicam no e-mail, valida o ingresso de vocês, né, a inscrição, e entra no curso. O curso é um curso de 20 horas que vocês têm até final, acho que 15 de julho, eu acho, para poder fazer. Vocês fazem dentro da disponibilidade de vocês. Então, cada um tem aí seu tempo. Tem gente que fez em 2 dias, tem gente que está fazendo aí em 1 semana. Então, cada um tem o seu tempo. Eu quero ver se eu acho aqui para compartilhar com vocês o material também que está lá no meu YouTube, igual eu falei, eu acho que é o básico, você saber usar um editor de imagem. Então, tem uma playlist com vários vídeos do Photofiltre. Então, eu vou compartilhar com vocês. Não está uma coisa muito bonita, porque vai muito naquela perspectiva que eu falei do caseiro, para poder compartilhar mesmo a experiência de a gente trabalhar junto. Então, deixa eu ver se eu consigo achar qual que é a playlist. Ô, Ana, desculpa eu estar segurando um pouco aqui, tá? Tranquilo. E depois você vai ver os comentários, os elogios e todo mundo gostando da oportunidade. Eu falo que as pessoas têm um coração muito bom. Tá aí. Esse daí é uma playlist com uma sequência de videoaulas, me parece que são 10 ou 12 videoaulas, onde eu vou tentando 10 videoaulas, para fazer com que o aluno entenda a instalação do software, depois o uso básico do copiar, colar, recortar, até pegar uma imagem da internet, colocar no Photofiltre, dar uma limpada nela, juntar com uma outra imagem, que é o básico que eu acho que a gente vai precisar trabalhar com o editor de imagem. Tá? É lógico que o Photofiltre tem muito mais recursos do que esses que eu apresento nessas videoaulas, mas esse é o básico do básico do básico do básico. Né? E a partir daí eu acho que dá para a gente ir aperfeiçoando. E eu estou aí à disposição de você, Ana, do pessoal, né? Sempre que a gente puder compartilhar isso, eu fico muito feliz com essas possibilidades, né? Eu acredito, e a Ana foi uma das minhas referências no meu mestrado. Olha só, Ana, tá vendo? Um trabalho colaborativo, né? Então, entre a universidade e os professores. Inclusive, o meu mestrado foi feito num grupo colaborativo lá da São Francisco, né, da Universidade de São Francisco. Então, assim, muito espelhado pelo que você estudava na época, né, desse compartilhamento de experiências entre professores. E eu acho que essa é a nossa função que estamos aqui, né? Então, quando a gente precisa da prática da sala de aula, vamos recorrer ao pessoal que está lá nessa sala de aula, né, para trazer para nós essa experiência, conversar conosco. Quando precisar de algo que a gente tem, talvez uma leitura a mais ou algo assim, a gente passa para eles também. Então, acho que é uma via de mão dupla, né? Sim. E, Jorge, eu sou uma pessoa que vive de esperança. Eu preciso ter esperança para seguir. Então, tudo que você falou é plenamente verdadeiro, justificável e tudo, mas eu já estou querendo enxergar lá na frente, transformar esse momento de crise em oportunidade, e talvez muitos de nós, inclusive eu principalmente, que ainda não estávamos tão envolvidos com as questões tecnológicas e tudo, possamos, em tempos melhores, de paz, de tranquilidade, implementar por vontade própria situações e oportunidades para os alunos que possam favorecer a aprendizagem deles. Então, isso que a gente está aqui discutindo hoje, no momento da pressão e das dificuldades, pode gerar bons frutos para outros momentos onde a gente não seja obrigado a trabalhar assim, mas escolha, porque aprendeu e percebeu que é um caminho interessante. Então, isso foi o que me veio pensando enquanto passava por esse momento. E eu acho, Ana, que a gente tem que se preparar. Então, diga, Jorge. Porque
Eu até mandei uma mensagem hoje, a gente estava conversando com uns amigos aqui no Instagram, eu usei assim, pós-pandemia. Ele falou assim, Jorge, pós-pandemia está muito longe. Falei, realmente, então talvez pós-quarentena. Eu acho que o pós-quarentena ainda vai exigir muito de nós nessa, Sim. nessa apropriação da tecnologia para a sala de aula, sabe? Eu acho que nós não vamos voltar àquela normalidade. Eu acho que nós vamos estar sempre aí com alguma coisa exigindo um olhar diferente, uma atenção, e eu acho que Sim. é o que a gente tem. Então, realmente, eu acho que daqui para frente nós vamos ter que ir incorporando essa tecnologia, ir incorporando novas formas de fazer docente, e eu espero estar aí para poder ajudar e apoiar no que for preciso. Vamos te pedir ajuda muitas vezes. Muitas vezes. Eu quero compartilhar Bem, pessoal, com vocês por também. hoje nós vamos encerrar por aqui. Eu fiz uma apresentação com o pessoal do DECOM. Eles propuseram uma mesa comigo e com o André, professor André, né, lá do SEAD. Não é o André que está aqui com a gente, é o outro. E para falar, a ideia deles André é a Deodato, seguinte, outro André, né? É o André Duarte, que era para a gente discutir educação à distância versus educação presencial. E aí, o título é Educação à distância versus educação presencial. Estamos entendendo certo? E aí eu fiz uma discussão que vai mais ou menos na linha do que eu conversei aqui com vocês, mas eu acho que é interessante também, já que a gente está compartilhando, né? A gente vocês poderem entender um pouco mais sobre o meu posicionamento com relação a isso, e eu falo também sobre essa ideia de uma educação à distância mais próxima de uma educação presencial, né, não tão estruturada e tão organizada como e tão rígida, né, uma coisa mais humana, vamos colocar assim. Só que agora eu não estou encontrando. Eu vou mandar para a Ana depois. Está aqui. Certificados, vídeo do YouTube. Ana, só um segundo, deixa eu só testar para ver se é isso. Tranquila, e depois eu vou compartilhar essas questões no grupo, para todos os professores que não puderam participar. Tá. É isso mesmo, tá? Eu vou mandar aqui para vocês. Foi usando também o Meet, tá? Tá aí, então se vocês quiserem copiar, ele tá lá no YouTube, é um grupo muito bacana que me convidou para a gente poder fazer essa palestra, e aí tem uma palestra depois, uma fala do professor André também, muito legal também, sobre uso de tecnologias e educação à distância, e educação remota também. Tá? Eu acho que... Aí, estou à disposição, Ana. Muito obrigada. Você não sabe como que nós ainda vamos te ocupar, viu? Jorge, muitíssimo obrigada. Um abraço para cada um e para cada uma que estava hoje presente nessa roda de conversa. Eu acho que, pelos comentários, ela já foi um sucesso e ainda tem a possibilidade de inspirar outras pessoas que terão a oportunidade de assisti-la quando estiver na página. Um abraço a cada um. Fiquem em paz. Tentem se cuidar e proteger quem vocês puderem. Isso mesmo. E eu vou ficar à disposição, vamos ver se eu consigo articular mais alguma coisa com a Ana e com o André, para esse nosso... Já estou aí me incluindo no grupo, nesse grupo de professores, né? Para ver se a gente consegue trabalhar com alguma coisa a mais. Tá bom? Sim, sim. Muito bom. Um abração, então, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Um abraço a todos.